Se você está assistindo esse vídeo é porque você vai almoçar com alguém no seu trabalho e você não quer causar uma impressão ruim. Você quer parecer educado, mas você também não quer parecer um tonto de tão certinho e quadradinho. É um ambiente que por si só ele é um pouco mais informal, mas você está ali num contexto de trabalho, se relacionando com alguém do trabalho, então você também não pode pisar na bola. Então vamos lá, vamos bem direto ao ponto mesmo. Eu trouxe aqui alguns pontos que são importantes você tomar esse cuidado. Se você seguir todos esses itens, você vai conseguir causar uma boa primeira impressão e quem sabe criar uma relação bacana aí aos poucos e se aprofundando nesse relacionamento com essas pessoas do seu trabalho, algo que é bastante importante para a tua carreira. O primeiro ponto é ao chegar. Você deve procurar lugares que ficam mais aos cantos, são melhores esses lugares. Às vezes, se você fica no meio ali da passagem, isso pode acabar incomodando um pouco e não é um lugar tão privilegiado. Então, se tiver disponibilidade ali os lugares dos cantos, pegue um lugar nos cantos. E aí, pensando nos lugares dos cantos, a pessoa que está de frente para o restaurante, ou seja, que está olhando ali para a situação, ela tem a responsabilidade de chamar o garçom, de fazer os pedidos, não só para ela mesma, mas também para ficar atento se de repente a pessoa que está junto tem alguma necessidade. Então, se você tomar esse lugar de frente ali, saiba que você vai ter essa função. E esse lugar ele é mais privilegiado do que o lugar de quem está de costas. Então, se você tiver com alguém mais velho que você, né, ou uma pessoa de repente que é seu chefe ou que de alguma forma hierarquicamente está acima de você, você pode oferecer esse lugar que pode ser mais privilegiado e a pessoa tem ali o direito de aceitar ou não. Segundo ponto que é bem importante é sobre o celular. Não faça vídeos, não grave se você... Brincadeira, eu estou aqui gravando um vídeo. Se você for gravar um vídeo, inclusive, peça licença, pergunte para as pessoas se isso não é um problema. Mas o que eu vou falar sobre o celular é outra coisa. Não deixe o celular em cima da mesa. A gente tem esse costume de deixar, mas quando você está ali, quase que num encontro com alguém, o celular virado para cima, ele pode emitir alguns sinais de alerta que chamam sua atenção e acabam desviando a atenção da sua conversa. Então saiba que se você está ali com a pessoa, é para dar atenção para a pessoa. Se tiver alguma emergência, você realmente precisar usar o celular, você pode pedir licença ou então minimamente avise a pessoa que, olha, você vai se recolher um pouquinho, você vai ter que resolver alguma coisa e já volta a falar com ela. E mesmo o celular ali, né, virado para baixo, ele ocupa um espaço desnecessariamente ali na mesa, vira um trambolho, as pessoas têm esse costume, e eu quero te sugerir que mesmo se você vê que as outras pessoas estão mexendo no celular, que você não faça a mesma coisa, que você se distraia com alguma outra coisa, não vai ficar parado, plantado, olhando para a cara da pessoa, porque isso também pode deixar ela desconfortável, mas ao mesmo tempo mostre ali, né, demonstre que a prioridade naquele momento é você estar com a pessoa. Quando você mexe no celular enquanto está ali se relacionando, a mensagem que você transmite é que você tem um universo mais importante do que aquilo que está acontecendo naquele momento. Terceiro ponto que é bem importante, tomar cuidado para você não ser nojento, né? Então não falar sobre temas nojentos enquanto vocês estão comendo. E se você tiver, de repente, sei lá, com meio resfriado, alguma coisa assim estiver te incomodando, não assoe o nariz na mesa, né? Não fungue, vá até o banheiro, peça licença e vá ao banheiro. E por falar nisso, né, o próximo tópico aqui é sobre ir ao banheiro. Você não precisa falar o que você vai fazer no banheiro. Você pode simplesmente dizer que você vai ao banheiro, dá licença, eu vou no banheiro. E você vai, faz o que tiver que fazer e volta sem precisar falar vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Em relação à bebida alcoólica, dê preferência a não beber, não fazer uso de bebida alcoólica quando você estiver nesse contexto ali profissional. Se você tiver de dia de semana ou se você for dirigir, não beba bebida alcoólica de forma alguma. Mesmo que as pessoas forem ali de alguma forma te induzir a querer beber também, vou pedir uma cerveja, bebe comigo e tal. Você pode dar a resposta, não, vou voltar a trabalhar ainda, tenho que fazer algumas coisas, não quero estar atento. Ou então, eu estou dirigindo, não posso. Porque isso demonstra responsabilidade, tá? Então é um compromisso que você tem não só com as pessoas ali e tudo mais, é uma coisa que você tem que demonstrar que parte do seu compromisso com você mesmo, isso é bem importante da gente lembrar. Outro ponto bem importante, né, para você assim ser educado também com as pessoas que estão te atendendo. Quando você chegar, não precisa logo que você chegar ir atrás do garçom e chamar e ficar. Geralmente eles têm um processo interno. A grande chance deles já terem visto que você chegou. Então eles têm um processo, às vezes pegam o cardápio, estão esperando. Então chega no lugar, dá um tempinho, senta ali. Pode partir do princípio que você acredita que eles já te viram, que eles vão te atender. Se você vê que está passando muito tempo, aí realmente pode ser importante você sinalizar, levantar o braço para chamar o garçom. Nunca assobie, chame, grite, grande, nada disso. Tá? Simplesmente levante a mão e espere que ele vai te ver e vai vir te atender, então, de uma forma educada. Sobre pagar a conta. Se você paga, não paga, isso fica muito a seu critério, mas se você sentir vontade de pagar, não espera o garçom chegar e ficar naquele impasse de tipo, eu pago, não, você não paga, faz essa gentileza, não faz, é uma situação chata, constrangedora para todo mundo. Se você realmente tem a intenção de pagar a conta, faça, né, ali que vá no banheiro e aí passa no caixa, onde for, já pede a conta ali pro garçom, paga na hora
volta para a mesa e aí quando o pessoal, alguém for falar sobre pedir a conta, você fala, ah, não, já paguei, já tá pago. O pessoal geralmente vai ficar feliz, mas vai ficar um pouco sem graça. E aí você fala, não, numa próxima ocasião você paga a conta então. Fica combinado assim, é bom que você já deixe um gancho para vocês irem almoçar mais uma vez, para você esticar esse relacionamento e aprofundar ele num próximo encontro. Em relação a temas, né, e conversas, não fale só de trabalho, não fale só de você, busque fazer perguntas sobre a vida da pessoa, demonstre interesse. Né, a gente costuma achar que para a gente se comunicar bem, a gente deve falar muito, ou a gente deve falar bem, e muitas vezes para a gente criar uma boa conexão e conseguir de fato criar um relacionamento com a pessoa, a gente tem que muito mais se demonstrar interessado pelo que ela pode trazer, do que querer despertar o interesse nela sobre nós. Então tome esse cuidado e em relação a temas, né, não fique 100% ali em temas de trabalho. Pode ser que a pessoa nem queira, que ela queira realmente ir almoçar para dar um tempo para falar de outras coisas. Então traga, né, outros assuntos, família e tudo mais. Um tema que eu acho que você tem que tomar muito cuidado se você estiver ali, né, bom, enfim, se você está entre homens ou se tem mulheres junto, tome muito cuidado ao falar de mulheres. Você pode às vezes até ser colocado numa pequena cilada ali. Então, se alguém perguntar o que você acha de alguma mulher, primeiramente, ou diga que você não conhece ela muito bem, mas que ela parece ser gente boa, ou diga que você acha ela gente boa. Ainda que você tenha percebido que a pergunta é sobre se você acha ela bonita ou alguma coisa assim. Geralmente, espera-se, né, os homens vêm com esse tipo de pergunta porque querem que você fale, ah, que é gostosa, ah, que não sei o quê, ou alguma coisa assim. Tome, né, uma posição mais respeitosa e sempre fale primeiro, então, sobre a personalidade da mulher, dizendo, então, se você acha ela gente boa ou não. E se ainda assim houver uma insistência, perguntarem pra você, ah, não, mas ela é gata, é gostosa, o que você acha e tal, não sei o que lá. O máximo que você pode dizer é, ah, eu acho ela bonita. E se você não acha ela bonita, você pode falar, ela não faz muito meu tipo, mas eu precisaria conhecer ela melhor para saber, para também não falar mal da pessoa. Então tome cuidado com isso, porque às vezes pode ser até um jogo ali, se você tá novo num contexto, a pessoa às vezes vem, faz isso, depois vai falar que você disse isso, que você disse aquilo. Então tome muito cuidado com o que você fala. Acho que você tem que ter um cuidado especial em relação a mulheres, porque é um assunto frequente entre os homens, quando estão só entre homens principalmente. Mas de uma forma geral, não fale mal de ninguém, não faça, não, né, dê opiniões fortes sobre outras pessoas. E quando você for falar de alguém, tome muito cuidado com os adjetivos que você usa. Uma coisa é você falar, ah, eu acho ela bonita. Outra coisa é você falar, nossa, ela é mal gostosa. Então é muito diferente, né? Se você precisasse te colocar em uma situação onde você tem que falar de alguém, use adjetivos mais suaves e respeitosos. O 10º ponto para a gente fechar aqui é sobre as opções, sobre o que pedir na hora. Se você está com um grupo de pessoas, ou que seja com uma pessoa só, e o restaurante é daqueles que tem vários tipos de opção, que nem por exemplo esse aqui que eu tô, tem os brunches, tem as panquecas, tem ali os pratos de massa. Combine com a pessoa. Fale assim, ah, você vai de massa, você vai comer isso, você vai comer aquilo, para vocês comerem meio que a mesma coisa, não ficar algo muito diferente. É estranho você sai para almoçar com uma pessoa, ela pede um prato de uma massa, por exemplo, você vai lá e pede um sanduíche, ou você pede uma coisa mais de café da manhã, ali um pão de queijo, né? Entende? Fica um pouco esquisito. Então é legal você ter esse combinado ali com a pessoa, você falar com ela, ver que tipo de comida ela vai pedir e você pede então o mesmo tipo de comida. Claro, tudo isso que eu estou te falando é diferente quando você está saindo com uma pessoa do seu trabalho que realmente já virou seu amigo, que é seu brother, que você está no final de semana, que você vai sair e que aquela relação está além do trabalho. É muito mais um cuidado para quando você está criando uma relação, quando você está se aproximando, quando você está com pessoas que são importantes para você, que você está com o objetivo de construir um relacionamento com aquela pessoa e que você está ainda assim numa posição mais formal com ela. Espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante. Eu vou deixar um outro vídeo indicado aqui que vai te ajudar muito também a conseguir alavancar a sua carreira e ter mais sucesso na sua vida profissional. E até o próximo vídeo.